Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Uma alegria muito grande estarmos juntos de novo, mantendo a nossa união e tendo a oportunidade de continuar os nossos estudos, as informações a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e da mensagem espírita, ou com a mensagem espírita. E aí a gente vai formando conceitos, revendo outros tantos, e pouco a pouco vão sedimentando em nossas mentes, em nossos corações, levando-nos a reflexões e a mudança de postura tão necessária nossa diante das dificuldades do mundo hoje. O homem velho quer resolver de uma forma, e o homem crístico precisa resolver de outra forma. Então nós temos esse duelo que levou Paulo a dizer, Paulo de Tarso, o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. É uma luta interior muito grande. Mas com a frequência, com o passe, o cuidado de ouvir a palestra, a gente vai mudando devagar. A doutrina não propõe mudança abrupta, até porque não existe isso. A mudança tem que ser lenta, num processo de grande consciência de cada um de nós. Por isso, é importante mantermos a frequência à casa espírita. Em relação aos avisos, amanhã tem a faxina, entre 7 e 14 horas, quem puder estar aqui para colaborar na manutenção da casa, a gente agradece a contribuição. E nós vamos ter, dia 24, às 19 horas, a nossa prece de Natal, que a gente faz todo ano. Segunda-feira, dia 24, às 19 horas. Dia 25 de manhã, terça, tem atendimento fraterno, está mantido, e tem uma reunião também de estudo da Revista Espírita, que também está mantido. Ambos às 9 horas da manhã. Tá? Talvez algumas pessoas não estejam aí, outras estarão, mas quem desejar vir, às vezes a gente escuta a pergunta, mas vai abrir? Vai, não fechamos. Tá? Então, dia 25, às 9 horas da manhã, as portas estarão abertas, eu estarei aí, Eliele e outras pessoas mais, para fazer o atendimento fraterno, que é feito habitualmente, e a reunião da Revista Espírita também. E aí as demais reuniões de terça-noite, coisa e tal, já tudo normal, né? Todas serão normais. Dia 31 também, esse ano vamos fazer uma prece 31 em função da reunião que tem. Tá? Tem a reunião de estudo que o Fabinho dirige, então a gente vai fazer também uma prece. Alguns anos, quando 31 cai dia que não tem reunião, a gente não faz, porque 31 é uma outra comemoração. Mas como vai cair em dia de reunião, dia da reunião mediúnica, e dia da reunião de estudo de segunda à noite, então a gente vai fazer uma prece também. E, obviamente, dia 1º, todas as reuniões normais, igual ao dia 25. Hoje vamos ter aqui o André Marinho, amigo nosso já há bastante tempo, e trazendo a bagagem doutrinária que ele tem, as informações, e ele já esteve aqui há pouco tempo, está lançando esse livro, Quem foi Jesus? Tá? Esse livro tem na biblioteca, quem desejar adquiri-lo, e ele depois da reunião pode autografar, se alguém assim o desejar. Tá? Ele vai estar aqui na mesa, e a pessoa traz o livro e vai autografar, sem problema nenhum. E mais uma vez é um carinho muito grande estar com ele. A gente tem gravado informações dos últimos anos aí, a fofoca é boa, né, André? Mas o respeito e a amizade que mamãe que trouxe, ele que veio atrás de mamãe aqui, né? E mamãe abraçou ele. 17 anos, 16? 16 anos. Ele veio aqui com 16 anos a primeira vez. E aí manteve essa ligação. Tá? Então eu tenho certeza que quem não o conhece vai gostar muito das informações que ele traz. Tá? E quem o conhece não vai se surpreender. Paz do prece inicial, quem é? Clarinha. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.
Boa noite, amigos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver. Como nós fazemos então às quintas, vamos ler mais uma pergunta do Livro dos Espíritos. Estamos na parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros, no subtítulo, começando o subtítulo Penas Temporais. Pergunta 983. Kardec indagou o seguinte: não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? E aí os espíritos vão dizer o seguinte: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isso exprime a realidade. Como espírito, está isento de dores físicas. Porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais infeliz em nova existência. Porque então as suas dificuldades, os seus desenganos vão trazer-lhe dificuldades íntimas, morais, e que podem se expressar em problemas materiais, né? Como nós sabemos, é a nossa via de educação. O mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso com todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência das da vida atual, porque nós podemos buscar dificuldades para nós hoje mesmo, né? Logo que daqui houverdes saído, compreendê-lo-eis. E aí ele faz referência a outras perguntas. E só um breve comentário, que nós vamos vivenciar as experiências que nos levarão à nossa renovação, que nos vão dar oportunidade de refletir e nos reequilibrar com as leis divinas. Não são castigos, são formas que Deus nos oferece de refazer os nossos caminhos. E Kardec, então, termina falando o seguinte: o homem que se considera feliz na terra porque pode satisfazer as suas paixões é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela. Então, quanto mais dificuldades estiverem em nosso caminho, isso significa que nós, não só que nós erramos, mas que nós estamos tendo a oportunidade de refazer. É toda a forma como nós olhamos as experiências que a vida, as leis divinas nos oferecem, né? Então vamos agradecer mais uma vez ao Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, a oportunidade de aqui estarmos reunidos no Grupo Espírita da Fé, em busca do esclarecimento, das luzes para o nosso caminho, para os nossos espíritos, e que esses irmãos que aqui trabalham, que nos receberam os espíritos que tiveram permissão de aqui estar, possam prosseguir nessa tarefa de amor, de colaboração ao longo da reunião, auxiliando-nos a estarmos atentos, absorvendo as orientações, as ideias, as bênçãos que serão distribuídas hoje aqui, como sempre são. Que o André, que está com a responsabilidade da palavra, possa ser envolvido pelo seu mentor, pelos espíritos que colaboram com ele nesta tarefa, a fim de nos trazer então as suas reflexões e nós possamos também, por nossa vez, colaborar com a nossa atenção, com as nossas vibrações. E na segunda parte, os irmãos responsáveis pelo trabalho de amparo possam complementá-lo através do passe da água fluidificada, fortalecendo-nos o ânimo para que saiamos daqui mais firmes na nossa decisão de buscar
a nossa renovação íntima. Que os nossos companheiros que hoje aqui não conseguiram chegar também sejam envolvidos e abençoados onde quer que estejam. E assim, Senhor Jesus, com a tua permissão, nós damos por iniciada a reunião da noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja na noite de hoje, na nossa última palestra antes do Natal, né? Que é segunda-feira o Natal, né? Então é a última palestra. E eu gostaria de hoje falar com vocês, iniciar o nosso estudo dessa noite, justamente inicialmente falando um pouco sobre o Natal. Porque o Natal é uma coisa assim importante de a gente parar para refletir, porque para nós que somos espíritas e que somos cristãos, o Natal tem um significado, ainda que simbólico, porque nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Nós sabemos que o Natal é uma coisa que existe por causa do comércio, tudo isso a gente sabe, né? Em grande parte é por causa disso, mas não é só isso, né? E isso também é mais do que isso, né? O Natal é uma comemoração, é uma celebração do nascimento de Jesus de muitos séculos. Há muitos séculos se comemora o Natal, antes mesmo de o Natal ser um grande comércio, antes mesmo de ter Papai Noel vestido de vermelho, antes mesmo disso tudo, o Natal já era comemorado, uma data simbólica como a referência do nascimento de Jesus. E para nós que somos cristãos espíritas, a importância dessa data é justamente simbólica, quer dizer, é nós aproveitarmos esse momento em que, de alguma maneira, as pessoas, de um modo geral, estão mais sensibilizadas ou mais predispostas dentro do que elas acreditam ser o espírito natalino. De alguma maneira, nós aproveitarmos a vibração espiritual desse momento. E como é que a gente aproveita e faz de um momento como esse um momento de maior encontro espiritual nosso? Então é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Como nós transformamos um momento que é, aos olhos do mundo, uma festividade com árvore de Natal, com comida e com presentes, num momento íntimo, pessoal, ainda que não seja às vezes nem compartilhado com os outros, mas num momento de nosso encontro espiritual. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é o seguinte: nós todos precisamos, se queremos ter uma boa saúde, precisamos entender que a saúde é um aspecto múltiplo na nossa vida, né? É a saúde física, é a saúde alimentar, é a saúde emocional e é também a saúde espiritual. O que é a saúde espiritual? A saúde espiritual é aquela possibilidade boa da nossa vida de nós mesmos encontrarmos algum espaço no nosso dia, ainda que não seja todos os dias, para nós termos um contato com as forças espirituais. E quais são as forças espirituais? Muitas são as forças espirituais. As forças espirituais não são apenas os espíritos ou os santos das igrejas. As forças espirituais
elas iniciam-se antes de tudo na própria natureza. Nós que vivemos numa cidade tão agitada, né, numa cidade grande, poucas vezes durante a nossa semana a gente tem um encontro com a nossa ou com a natureza. A gente até se esquece que nós mesmos somos seres da natureza. Fica parecendo que a natureza está lá e nós estamos cá. Porque olha como é que a gente fala, nós precisamos nos encontrar com a natureza, mas o meu corpo não faz parte da natureza? Então, nós nos afastamos da natureza, da nossa natureza. Nós nos afastamos desse encontro espiritual com a natureza, conosco mesmo. Veja, André Luiz, por exemplo, tem um comentário no livro Os Mensageiros muito interessante. Ele diz assim, que quando nós nos posicionamos para tomar um vento que vem da natureza, quer dizer, do oceano, das correntes de vento, aquele vento ele vem com tantos fluidos originais, puros, autênticos, que aquele vento funciona como se fosse um passe para nós. É verdade que nem hoje, nem ontem, nem anteontem está tendo muito vento natural como esse, né? Mas ele diz que a natureza, quer dizer, o vento da natureza funciona como um passe espiritual. E muitos de vocês devem às vezes ficar pensando assim, eu vou esperar na quinta-feira para ir lá tomar um passe. Mas pode ir ali na praia de Caraí, não tem a praia de Caraí, à noite, porque de dia é difícil mesmo por causa do calor, mas pode ir lá tomar esse passe, tomar esse vento, sentir o chão, sentir a areia, sentir a terra, são coisas que nos aproximam da espiritualidade, que a gente fica achando que a espiritualidade é uma coisa só mental, né? É uma oração que a gente faz. Não, isso é uma parte da espiritualidade. Mas a espiritualidade é uma coisa muito mais ampla, né? A espiritualidade, ela está também na natureza. Nós nos permitirmos isso, porque são nesses momentos em que a gente se esquece um pouco da gente, que a gente vai lá tomar um vento na praia do Caraí, ou mesmo tomar o sol, porque o sol também é muito bom, ficar esturricado ali debaixo do sol com protetor, mas é muito bom, ajuda muito, porque aquilo é uma vibração que vem, é uma energia que entra nos nossos ossos e no nosso corpo e na nossa corrente sanguínea, que não existe médium que é capaz de substituir aquela força da natureza. Então também, se a pessoa gosta de ficar esturricada no sol, é importante ela ficar lá, tomando aquele sol, absorvendo aquela vibração, de vez em quando vem um vento ali na praia também, aí já toma um passe ali também, absorvendo essa vibração, porque são nesses momentos que aí sim a gente consegue às vezes ter uma ligação espiritual, mental, maior com os espíritos, nossos amigos e nossos protetores. Vou contar um caso para vocês. Hoje eu vou fazer uma palestra mais leve, que eu sempre pego meio pesado. Hoje eu vou fazer mais leve. Vou contar um caso para vocês. O Chico Xavier, que é amigo nosso, ele uma vez veio aqui, foi lá ao Rio de Janeiro, né? E quando ele foi lá, isso foi em 1970, ele foi ao Rio de Janeiro, ele iria participar de uma atividade espírita que foi cancelada na última hora, essa atividade. Por fim, ele não foi nessa atividade. E, não tendo o que fazer naquela noite, ele e a nossa amiga, que era amiga dele também, Dona Suzana Mouzinho, eles resolveram ir a assistir uma peça de teatro,
que ele gostava muito, mas não tinha muita ocasião de assistir, né? Isso lá em Pedro Leopoldo, depois Uberaba, ele não tinha como. Então ele queria assistir uma peça de teatro. Essa peça de teatro é uma peça que fez muito sucesso, chamada Gaiola das Loucas. Quem é mais velho vai lembrar. Conhece essa peça de teatro? Alguém conhece? Era com aquele homem, comediante muito bom, Jorge Doria. Acho que ele já até desencarnou, né? Uma bênção para ele onde ele estiver. Então, era com ele. E o Chico queria, porque era uma peça muito famosa, né? Era como se fosse um stand-up comedy de hoje em dia, né? E ele queria assistir, só que, Leonardo, na hora que eles estavam se arrumando para sair para assistir a peça, já que não teve a atividade espírita que eles iam assistir, na hora que eles estavam se arrumando, uma pessoa soube que ele estava no Rio, e soube onde ele estava, e tocou o interfone, não sei nem se tocava interfone naquela época, acho que já subia, né? E foi subindo e chegou lá e queria um conselho do Chico Xavier. Então, quando a pessoa entrou, ele olhou assim para o relógio, pensou assim, mas como é que eu vou dar conselho para essa moça? Faltando 5 minutos para eu sair para ir para a peça. Mas quando a moça começou a contar o caso, Emmanuel falou assim, é importante dar um conselho para essa moça. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos sentar, porque ele já sabia que não ia dar mais para ir para a peça, né? Vamos sentar e vamos conversar. E conversou com a moça, fez um atendimento, perderam o horário da peça, naturalmente, porque a moça falou tudo que tinha para falar, chorou, ele falou, deu informações. Por fim, a moça foi embora e ele falou assim para Suzana, que era essa amiga nossa que estava recebendo ele. Suzana, nós agora não temos mais a peça para ir, o que nós vamos fazer? Aí ela falou para ele, Chico, não sei, vamos dar uma volta em algum lugar, onde é que pode ser? Aí ele falou assim, vamos andar na praia de Copacabana, que eu nunca fui passear no calçadão de Copacabana, aquele da Avenida Atlântica. E eles foram, aí já era tipo 9h30, 10 horas da noite. Eles pegaram um táxi e foram para a Avenida Atlântica, ali perto do Copacabana Palace. E ali aconteceu uma coisa muito bonita, pouca gente conhece essa história. Lá quando eles estavam ali andando na praia, no calçadão e tal e coisa, ele começou a olhar para o mar e começou a ficar muito emocionado, começou a chorar. Aí ele falou para ela, Suzana, eu já te contei essa história? Ele falou assim, Suzana, você não sabe o que eu estou vendo. Aí ela falou assim, o que, Chico? A beleza dos espíritos do mar. Eu estou vendo uns espíritos na arrebentação das ondas, mas eles não são espíritos humanos. São espíritos, ele disse assim, eu não sei nem dizer que tipo de espírito é esse. São espíritos do mar. E eles estão olhando para aqui, para nós, que estamos no calçadão, e uma outra pessoa que ainda estava na areia também, eles estão olhando com tanta ternura, mas ninguém está recebendo a vibração deles. Aí ele falou assim, espera um pouquinho que eu vou te contar uma outra coisa. E ficou olhando. Nisso, tinha uma mulher que estava, uma pessoa encarnada que estava ali na areia, andando, e essa mulher que estava ali na areia, parou num determinado momento. Antigamente tinha muito isso que eu vou contar. Hoje em dia eu não vejo mais isso na praia. Eu ando sempre na praia, que eu moro perto, mas não vejo mais tanto. Aí a moça a mulher encarnada, começou a cavar um buraco na areia e acendeu uma vela ali. É um ritual, né? Não sei bem se é da Umbanda ou enfim, mas é como um despacho, né? E ela acendeu uma vela, fez uma oferenda, supostamente para Iemanjá, que é essa oferenda. Ela fez essa oferenda e ela começou a fazer uma oração, fazendo algum pedido ou agradecendo alguma coisa, e depois essa mulher foi embora. E quando essa mulher foi embora, aí ele viu esses espíritos do mar vindo, se aproximando da oferenda. Então eles se aproximaram da oferenda e pegaram como se fosse, entre aspas, assim, a vela espiritual, como se fosse, carregando a luz,
e foram indo embora para o mar. E conforme eles iam andando, era um grupo, eles iam andando, eles iam também olhando para como se fosse a velha espiritual, vendo o que ela pediu ou o que ela agradeceu e mandando vibrações para essa mulher, para que ou o desejo fosse realizado, ou ela recebesse a bênção que ela pediu, a intervenção por alguém. Então ele ficou muito emocionado, porque esses espíritos da natureza, que na doutrina espírita, até tem isso em O Livro dos Espíritos, né? Fala sobre os gnomos e tal e coisa, ele ficou muito emocionado de ver esse fenômeno ali na praia de Copacabana, porque ele já tinha visto coisas semelhantes a essas, quando ele foi para umas chácaras, para umas fazendas do interior, lá mesmo onde ele morava inicialmente era interior, né, em Pedro Leopoldo, mas assim na praia ele nunca tinha visto. Ele ficou muito emocionado. E emocionado porque são formas de espiritualização que às vezes a gente perde a oportunidade. Está ali na praia, não é? Quer dizer, tudo bem, você pega o sol, tudo bem, você está ali com as pessoas que você gosta, você está curtindo, mas também pode ter esse momento de encontros espirituais, ainda que você não veja, ainda que às vezes você nem sinta, mas pode acontecer ali. Isso foi um dos casos que ele viu. Um outro caso que ele viu também, ainda nesse mesmo dia, na praia de Copacabana, você vê que a praia de Copacabana é agitada para todos os lados, né? Ele estava ali e ele viu um homem assim, olhando para o mar, fazendo uma oração, como se estivesse assim, emocionado, agradecendo. E nisso, o Chico viu como se fosse assim, uma caravana de espíritos, um grupo de espíritos, vindo lá do horizonte na direção do homem. E o homem estava simplesmente olhando para o mar e esses espíritos vieram. E é interessante, coisas espirituais que são difíceis de explicar, as evidências, né? Era como se eles estivessem andando sobre as águas. Mas eles eram espíritos, né? Então o espírito pode andar sobre as águas, é mais fácil de aceitar. Então eles estavam vindo assim, não é? E eles circundaram o homem, recolheram os pensamentos do homem e foram embora. Então ele disse assim, que às vezes a pessoa quando entra em contato com a natureza, ela se abre de tal maneira, vou explicar por que é de tal maneira, mas ela se abre de tal maneira que ela se conecta com espíritos benevolentes que ela sequer pode imaginar. Porque às vezes, quando a gente senta aqui para fazer a nossa oração, às vezes tem um quê nessa oração de catarse, de choro, de demanda, de angústia, de pedido, de medo. Não tem isso um pouco? Quer dizer, mistura muito às vezes de estar muito angustiado com alguma coisa, ou com a gente mesmo, ou com um sentimento de culpa, ou com uma ansiedade. Isso, é claro que faz com que a gente se comunique com espíritos que aqui estejam e estão nos auxiliando. Mas isso é um tipo de comunicação. Às vezes, quando a gente está num contato com a natureza, a gente deixa o pensamento embora, né? A gente se esquece um pouco de pedir, se esquece um pouco de reclamar, porque se reclama muito também, esquece um pouco de querer ser alguma coisa, de estar culpado com alguma coisa, de estar ansioso. Você simplesmente está naquele lugar e naquele momento. E ali acontecem curas espirituais inimagináveis, justamente porque o seu pensamento está liberado. Vou contar uma outra coisa para vocês. Um dia desse, eu faço muita meditação de tipo budista. E eu estava fazendo uma meditação e eu tenho muitas visões quando eu faço as meditações. Nem sempre, às vezes tenho. Coisas interessantes. E um dia, às vezes não são, às vezes são. Uma maioria das vezes são.
E um dia desse eu estava assim, fazendo a minha meditação e tal. Aí me veio assim, olha o que é que me veio. Disse assim, uma frase, às vezes me vem frases assim. Não é que eu escuto, não, são pensamentos. Aí me veio assim, André, meu nome, André, nós temos 3 tipos de morte. 3 tipos de morte? Eu digo, o que é isso? Uma já está pesado, né? Nós temos 3 tipos de morte. E eu fiquei pensando assim, como é que é isso? 3 tipos de morte. Aí me veio. A primeira morte é a morte mais fácil, porém difícil ainda para nós. É a morte do corpo físico. Ela é difícil porque quando a gente morre ou quando morre alguém biologicamente, é muita coisa que vai junto, né? Muitas memórias, muitos medos, muitas tristezas. Então é uma coisa muito difícil para nós. Mas nós sabemos que a realidade espiritual daquele que desencarna, por mais difícil que seja para a própria pessoa ou para os outros, é que aquilo é um momento, é uma troca de roupa, como se fala, é uma vestimenta, ela larga esta vestimenta e vai para outro espaço-tempo. Essa é a primeira morte, isso que me dizia. Aí tem a segunda morte. A segunda morte é mais difícil do que a primeira. Porque a primeira é o seguinte, você continua sendo você. Você vai para lá e você continua sendo o que você era, não é isso? Você continua mantendo a sua identidade, mais potencializada, que, como diz o Livro dos Espíritos, você tem mais sensibilidade, tanto para sofrer quanto para ser feliz. Porque o corpo, de certa maneira, este corpo aqui, ele segura um pouco as vibrações. Mas você fica mais sensível, porém você fica igual. Mas quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente vê André Luiz passa por essa experiência. Tem uma hora que a pessoa, o indivíduo, ele precisa deixar de ser o que ele foi. Essa é a segunda morte. Por quê? A gente morre, desencarna, chega lá, a gente ainda acha que é mãe, que é marido, que é esposa, que fica achando que ainda tem essas funções todas, que tem que acontecer, que tem que fazer, que tem que mudar a cabeça do outro. Fica ainda muito a identidade que nós éramos, ou que nós acreditávamos que tínhamos, né? Ah, eu sou palestrante, ah, eu sou professor, ah, eu sou dona de casa, ah, eu sou mulher, ah, eu sou homem. O espírito não é nem mulher nem homem, mas fica acreditando naquela identidade. Mas depois de um tempo no mundo espiritual, aí é o chamado a segunda morte que eu estou contando. No mundo espiritual, você vai desacreditando dessa individualidade, dessa personalidade. André Luiz, por exemplo, quem conhece, né, os livros, sobretudo o primeiro livro nosso lá. O primeiro livro, ele está acreditando que ele era o quê? Que ele era médico, que ele ia chegar lá fazer acontecer, que ele tinha que cuidar da família dele, porque ele acreditava que ele era o homem, entre aspas, da casa, tinha essa imagem na cabeça dele. Então ele achava que ele tinha que fazer coisas que essa imagem demandasse, né? Então ele tinha que, na cabeça dele, cuidar da esposa, cuidar de filho, fazer isso, fazer aquilo. Ele estava acreditando no que ele foi, mas ele não era mais. Mas ainda estava pegado. Ele não era mais, porque ele já tinha desencarnado. A vida já era outra, tinha passado vários anos e ele achando que ele era aquilo. Aí no final do livro tem uma coisa muito bonita, que é quando ele, vamos assim dizer, entrega-se, né? Diz assim, bom, então realmente, eu aqui no mundo espiritual, eu não sou mais pai do fulano, eu não sou mais o médico não sei qual, eu não sou mais a pessoa conhecida. Aqui, eu sou outra coisa, eu estou começando do zero. É outra relação que eu vou ter. Porque pai é uma função
biológica ou uma função de paternidade que a gente tem com alguém. Mas você está no mundo espiritual, a pessoa está encarnada, como é que você vai continuar sendo pai da pessoa, mãe da pessoa, filho da pessoa? Não tem isso. Mas durante algum tempo os espíritos acreditam nessa identidade. Então é a segunda morte, é quando a gente deixa de acreditar nessas identidades que nós tínhamos. E quando a gente se libera disso, é muito bom. Já pensou? Olha, eu não sou mais mãe, eu não sou mais pai, eu não sou mais o fulano, meu sobrenome não é mais aquele, minha família não é mais aquela, é muito maior a minha família, a minha relação com as pessoas é muito mais ampla, o meu contato com, sei lá, as possibilidades da vida é muito mais do que a minha profissão, do que o meu gênero masculino ou feminino. É uma libertação para o espírito. É aí que o espírito, de fato, realmente desencarnou desse mundo daqui. É o que diz para mim, a segunda morte. Mas ainda tem a terceira morte. A terceira morte é que é a mais difícil, que é a morte que os budistas trabalham muito, que é a morte que um espírito evoluído ou um espírito bem desenvolvido vai ter, que é quando a gente deixa de valorizar, não é de valorizar a palavra, mas é quando a gente deixa de acreditar que nós somos alguma coisa. Então, por exemplo, é um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes. Ele, no mundo espiritual, quando ele se aproxima aqui do nosso centro, ele se reveste de uma aparência de Dr. Bezerra de Menezes. Mas ele não é Dr. Bezerra de Menezes mais. Porque ele já foi Dr. Bezerra de Menezes, ele já foi Zaqueu, segundo dizem, né? Ele já foi tantas pessoas do gênero masculino, do gênero feminino. Ele já foi professor, ele já foi mendigo, ele já foi doutor, médico, presidente de não sei da onde, subordinado de não sei mais da onde. Então, ele está num nível espiritual que ele não tem mais apego a nada disso. Ah, eu sou alguma coisa. Não. Se precisar vir aqui, ele vira o Dr. Bezerra de Menezes. Mas se ele for lá no centro de Umbanda, ele aparece lá como um preto velho, se for necessário também. Se ele tiver que ir lá na igreja católica socorrer alguém, ele aparece com a auréola do santo, que um dia ele teve uma encarnação em que ele foi um santo. Quer dizer, ele já está totalmente desapegado disso, dessas identidades todas que nós temos. Aí é um espírito realmente de um nível muito mais evoluído. Olha, quando uma mãe consegue olhar para um filho e dizer assim, bom, tudo bem, eu sou mãe dele, mas mais do que mãe, eu sou um ser e ele é outro ser, e portanto, não é porque eu sou mãe que eu posso tudo com relação a ele, né? Fazer tudo que eu acho que eu tenho que fazer. Quando eu consigo tratar o meu filho como outro ser, eu estou nesse caminho de desenvolvimento espiritual. Mesma coisa o filho. Quando o filho consegue enxergar uma mãe ou um pai, todos somos filhos, então todos podemos fazer essa experiência. Não como a nossa mãe ou o nosso pai, mas como uma pessoa. Olha, minha mãe, antes de eu nascer, ela era uma pessoa, ela era uma mulher, ela tinha seus desejos, seus sonhos, suas imaginações, seus enganos, suas ilusões, suas imaturidades, suas capacidades que ela desenvolveu algumas e outras não. Meu pai é a mesma coisa, é uma pessoa. Ele não é meu pai que está ali para ser meu pai e eu seu filhinho, não. Ele pode ser isso também, mas ele não é só isso. Quando a gente começa a enxergar as pessoas para além
de uma visão humana simples, ou não é nem simples, mas assim, limitada, a gente vai se libertando. Porque, por exemplo, se você enxerga sua mãe e seu pai como um ser adulto, como vocês são seres adultos, e somos todos cheios de problemas, e temos dificuldades, e não acertamos na educação de nossos filhos ou sobrinhos, às vezes não acertamos, às vezes acertamos, às vezes não acertamos. Se enxerga sua mãe e seu pai dessa maneira, é muito mais fácil perdoar os ressentimentos que possam existir. É muito mais fácil aceitar como o pai e a mãe é. É muito mais fácil compreender o porquê de ele ser assim ou ser assado e eu não querer ser igual ou querer ser igual. Quer dizer, quando nós enxergamos as coisas de outro lugar, de um lugar de desapego, das identidades, a gente tem muito mais condição de ser feliz. O Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, que nós estamos falando, eu vou voltar a falar do caso da praia, peraí, não me perdi na palestra não. O Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, lá no mundo espiritual, acontece essas coisas que acontecem aqui no nosso país, coisas tristes que a gente vê, né? Vocês acham que ele lá no mundo espiritual, quando ele tem a notícia do que aconteceu, ele fica angustiado, arrasado? Não! Ele pode ficar triste ao ver coisas lamentáveis. Agora, arrasado, angustiado, sabe por que ele não fica nem arrasado nem angustiado? Porque ele sabe que isso tudo é passageiro. Porque ele sabe que a vida muda. Daqui a pouco, aquele sujeito que é presidente, aquela sujeita que era presidente, aquele outro sujeito que foi presidente, aquele outro que foi ministro, tudo isso desaparece, todo mundo desencarna, reencarna em outra situação, né? Tudo muda, tudo se transforma. Mas nisso tem sofrimento? Tem sofrimento das pessoas, obviamente. Mas o sofrimento é uma coisa também muito mental nossa. O quanto a gente é apegado às situações é que a gente sofre mais. Porque quando a gente tem esse entendimento, como o Dr. Bezerra de Menezes tem, de que tudo muda, tudo se transforma, tudo passa, tudo se modifica, nada é uma verdade para sempre, a gente tem mais condição de se cobrar menos, de exigir menos do outro, de ser tão ranzinzo, de exigir tanto do mundo espiritual. A gente vai ganhando mais maturidade. Tudo bem, minha mãe é assim, meu pai é assim, o país é dessa maneira, a vida é dessa maneira. Agora, isso me paralisa? Não! É claro que eu posso me mover para modificar as coisas, mas eu sei que eu sou uma pessoa e que eu não consigo vencer tudo nem todos, né? Eu sei que não sou eu que mudo tudo e todos. Eu sei que não sou eu que estou com a verdade total. Eu sei que eu também estou na minha trajetória, como minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, o outro, a outra. Então fica tudo mais sereno. Agora, quando nós vamos na praia, como foi nosso amigo Chico, e a gente tem o contato com a natureza, o que acontece ali naquele momento? Acontece essa sensação que eu estou chamando aqui de a terceira morte. Você consegue, olhando para o horizonte, tomando sol, você consegue se esquecer um pouco dessas cobranças, dessas exigências, dessas expectativas. E quando você consegue apenas olhar o mar, apenas olhar para o sol se pondo ou nascendo, ou apenas estar ali andando na areia, aí é que você consegue fazer a ligação com os mais altos espíritos, porque você está com a mente totalmente desprendida dessas ilusões.
eu tenho que trabalhar, eu não tenho que mais trabalhar, eu tenho que ser homem, eu tenho que ser mulher, eu tenho que ser marido, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ter namorado, eu tenho que ter namorada, eu tenho que fazer a palestra direito, eu tenho que fazer a palestra... Calma. Né? Quer dizer, você tira isso tudo e apenas exercita uma das leis divinas, que é a lei da adoração. Quando a gente cumpre uma lei divina, parece que cumprir uma lei divina é uma coisa moral. Não é uma coisa moral. Cumprir uma lei divina é uma coisa física, orgânica e espiritual. O ato da adoração, como está no Livro dos Espíritos, não é você ficar rezando, Deus obrigado, Deus obrigado, Deus obrigado. Não, pode ser dessa maneira também. Mas a contemplação da natureza é um cumprimento da lei de adoração. É a adoração à natureza. Você olha a potência daquilo tudo. Olha a sua potência. Sabe a diferença entre você, entre ti e a natureza? Sabe essa diferença? Entende que as coisas estão no seu lugar. O planeta está aí desde sempre. Tudo funciona. Tudo está regrado por uma lei própria. A Terra vai continuar com você ou sem você. A vida segue. Você se chamando André ou se chamando Maria. Estando encarnado ou estando desencarnado. Não é você que vai mudar ninguém. Não é você que tem que salvar a humanidade. Agora, é você que se compromete com a vida. É você que escolhe as suas causas. Então, no que você pode, você vai fazer, sabendo a sua dimensão, a sua possibilidade. Não se iludindo, porque a gente se ilude. A gente quer ser muito mais do que a gente é, ou o contrário também, né? Muito menos do que a gente é. E no Natal, esse negócio de Papai Noel, eu não gosto, vocês estão vendo que eu não gosto, mas fica esse negócio, e não é isso que é o Natal. O Natal é um momento de contemplação espiritual, mas não tem contemplação espiritual, porque fica esse negócio de quem vai levar rabanada, vai ser na casa de quem, e não sei o quê, então já é difícil de a gente se liberar espiritualmente para o Natal. Fica esse negócio na gente, né? Porque tem uma propaganda também muito grande em cima da gente para comprar, e é Natal, e tem presente, tem não sei o quê. Então, se não é na noite de Natal, porque às vezes não dá mesmo, não sei como é na casa de vocês, às vezes tem gente que gosta de passar sozinho. Eu acho ótimo também, porque a pessoa aí consegue às vezes ficar, né, na sua espiritualização. Às vezes não fica também, né? Diz que vai ficar e não fica. Mas tem gente que gosta, que passa com muitas pessoas, que as famílias são muito numerosas. Às vezes não há tempo, que tem que cumprir tanta coisa, porque 8 horas tem que botar no forno, porque 8h30 tem que não sei o quê, porque 9 horas, aí tem 10 horas, passa não sei o quê na televisão que tem que ver, aí 10h30 alguém postou um vídeo no YouTube, tem que dar uma olhadinha. Quer dizer, eu tenho o YouTube, depois vocês olhem. André Marinho, meu nome, lá. Canal, chama-se Diálogo Aberto com André Marinho. Vou até botar um negócio de Natal também. Mas não vê na hora do Natal não, vê depois. Então o que acontece? A gente precisa se desligar um pouco disso e encontrar a nossa espiritualização. O Chico, quando foi lá na Avenida Atlântica, ele falou uma coisa para a Suzana, falou assim: Suzana, eu estou impressionado, porque poucas vezes, olha o Chico Xavier, né? Poucas vezes a gente se permite simplesmente ficar parado, olhando para o mar. E ele, por estar naquela posição, sem preocupação de que ele era Chico Xavier, de que ele tinha que receber mensagem, de que ele tinha que consolar as pessoas, só ali olhando para o mar, ele então teve essa percepção espiritual, porque ele se permitiu também este encontro com a natureza. Então, o que eu recomendo no nosso Natal, vê que é uma palestra de Natal diferente, né? É o seguinte,
tenhamos uma espiritualização no Natal. Não pode ser no dia 22, no dia 26, no dia 25, o dia que for. Agora, o que nós sabemos é que na noite, quer dizer, no período de 24, 25, vamos assim chamar, descem, entre aspas, sobre a terra vibrações especiais. Então é nesse dia, se possível, que vocês têm que ir na praia, dia 24, dia 25. É nesse dia que a gente tem que ter esse contato com a natureza. Porque às vezes a gente sozinho não consegue ter uma boa ligação com o mundo espiritual. A gente tem dois tipos de ligação com o mundo espiritual, basicamente, né? Essa que eu estou falando, que é pela natureza, que a gente às vezes fala pouco, que no livro dos Espíritos está lá, a lei de adoração, adorar a Deus, adorar a natureza. E também essa que nós estudamos mais, que é nós conscientemente nos conectarmos com espíritos. Mas, veja bem, no momento em que nós nos abrimos e esquecemos um pouco das nossas turbulências mentais, da nossa agitação mental, quando a gente se abre um pouco, aí o que aconteceu com o Chico? São os espíritos que vêm ao encontro da pessoa. Às vezes não é nem a gente que vai ao encontro deles. São eles que percebem que nós nos abrimos espiritualmente. Então ele disse, Suzana, eles olham para cá, para a areia e para a calçada, querendo dar uma intuição para as pessoas, querendo ajudá-las, mas ninguém para olhar para o oceano. Ninguém, maneira de dizer, poucas pessoas se permitem esse momento espiritual. Por isso que, já que eu estava falando de meditação, no budismo tem uma coisa muito importante, que é a meditação. A meditação de você apenas silenciar o seu pensamento. Conseguir, é difícil a beça, né? Você conseguir serenar o seu pensamento. E a gente vai treinando e é muito interessante. Vai conseguindo capacidades mentais muito maiores. Porque você vai serenando o teu pensamento, vai esquecendo as coisas de fora, não vai pedindo nada, não vai exigindo nada, não vai rezando para ninguém. Calma, você apenas está ali, deitado, serenando o teu pensamento, não se agarra a nenhuma ideia que vem. Na hora de dormir é muito bom fazer isso. Eu costumo fazer. Porque na hora de dormir, não sei como vocês são, mas vem muito pensamento. É muita coisa que vem, não sei se é porque eu não tenho dificuldade para dormir, vem muito pensamento, e aí me dá vontade de levantar para anotar, e eu tenho que fazer isso amanhã, eu não fiz isso hoje, eu não respondi não sei o quê, eu tinha que ter falado com não sei o quê. Vocês não são assim, não? É só eu? Ai, que horror, minha situação tá ruim, né? Mas vem isso tudo. Aí eu faço exercício de meditação, quer dizer, eu deito e digo, o que vier, não ligo para o que vier. Eu não me apego, eu não vou me apegar a nenhum pensamento. Aí vem cada um provocador, né? Que nossos mecanismos são terríveis também, né? Aí vem aqueles pensamentos, eu não me apego, eu não me apego, eu não me apego. Olha, às vezes até eu me surpreendo. Quando eu vejo, é como se fosse um mar tranquilo de repente. Aí eu durmo, ótimo. Aí eu durmo, bom, aí já acordo no dia seguinte bem melhor. E ajuda muito na concentração essas práticas mentais. No livro Memórias de um Suicida, eles falam que os guias espirituais hindus do livro fazem muitas práticas de meditação. Que meditação, nesse aspecto, é uma coisa importante. Às vezes a gente está aqui sentado, não sei como é com vocês, vai ver que vocês são muito evoluídos, né? E é diferente. Mas está aqui sentado para receber o passe. Quando vai ver, acabou o passe.
nem viu que teve o passe, porque ficou pensando em um monte de coisa. Não, serenar o corpo, senta com calma, para de ficar coçando, calma, serena, respira e deixa o pensamento vir, e ele vai vindo e vai indo embora. E aí a gente vai absorvendo fluidos assim. Agora, se a gente está com uma produção muito ativa mental, às vezes a gente até repele os fluidos que estão aqui no ambiente, porque o nosso pensamento mental, ele expulsa as vibrações que estão entrando. Então, é difícil a pessoa ficar simplesmente sentada, recebendo a energia. O ato de receber o passe não é apenas receber, mas é saber receber a vibração. É sentar e absorver como se fosse aquela luz do sol, quando a gente vai para a praia e diz assim, eu vou me esquentar aqui um pouco nessa luz do sol. Né? A gente abre assim a mão, em época de frio, né? E fica assim, querendo receber aquele calor que vai entrar no nosso corpo. É assim que a gente tem que receber passe, não é? É se colocar em abertura, não é ficar pensando um monte de coisa. Pensando, aí com medo, com angústia, com tristeza. Calma, use esse momento para poder receber. Mas é que a gente é muito bombardeado também de sensações, vamos dizer assim, de assuntos, de temas, de coisas a resolver, e a gente cai nisso. No final das contas, às vezes, a gente vai andar na praia, a gente nem olhou para o mar. Já aconteceu isso com vocês? A gente nem sentiu a areia, a gente nem sentiu o vento, que André Luiz diz, é como se fosse o passe natural, porque está tão bombardeado de pensamento, que por isso que esse espírito disse a terceira morte, quando você consegue se desligar e apenas se ligar ao que você quer se ligar, e não à confusão mental, é quando você está pleno, como o Dr. Bezerra de Menezes na espiritualidade. Ele está pleno. Quando ele quer se ligar a um assunto, ele, vai lá naquele assunto, ou vai lá naquela pessoa, ou vai lá naquela situação. Mas ele não está o tempo todo, pensa aqui, pensa ali, no outro, nessa agitação mental que muitas vezes a gente faz. Outro dia, vou terminar que já está quase na hora, eu fui andar na praia, tem poucos dias, e aí eu fiquei até assim, chateado comigo, porque eu fui andando, era assim, de uma ponta a outra, né? Tinha muita gente ali, né, no Rio, né, aquela agitação danada. Então eu fui andando, quando eu cheguei lá no final, eu fui de uma ponta a outra. Sabe que eu notei que eu estava andando de cabeça baixa, pensando nas coisas que eu tinha que pensar, para resolver, para fazer, e palestra, e isso e aquilo. E eu estava andando perto da água. Então a água vinha assim no meu pé, tudo bem, eu só sentia que a água estava fria, mais nada. Eu andei 3 quilômetros, 3 quilômetros, dei 3 quilômetros, 2 mais ou menos, 2 quilômetros, e eu não contemplei. Quando eu cheguei lá no final, eu pensei, mas que vergonha, e eu faço palestra disso, não é? E eu penso isso, eu acho importante isso tudo que nós estamos falando. Fazer do nosso Natal um Natal diferente, de contemplação espiritual. Em alguns momentos, não pode ser o Natal inteiro que a gente não consegue, mas se permitir fazer isso. Por isso que, vou terminar, que já está na hora, juro, mas por isso que muitas religiões, sobretudo religiões africanas, que nós temos no Brasil, tem muito esse contato com a natureza, dá um mergulho no mar, não é? Porque isso tudo é uma sabedoria de como funcionam os fluidos. Né? O mergulho no mar ajuda muito a tirar certas energias de nós mais densas. Não é que é isso que resolve a nossa vida. Não é isso que resolve nossos problemas. Mas ajuda. E toda ajuda é bem-vinda, não é? Ajuda a nós estarmos mais preparados
para resolvermos os nossos problemas, para tomarmos a atitude certa, para termos força para fazer o que precisamos, para termos coragem, determinação, perseverança, disciplina. O contato com essas forças nos ajuda a nós levarmos bem a nossa vida, ou levarmos melhor a nossa vida, e isso é que é saúde espiritual. Saúde espiritual não é ficar tomando homeopatia. A homeopatia é para consertar os problemas, mas saúde espiritual é o contato com a espiritualidade, seja por oração, seja por contato através da adoração. Aí eu vou terminar mesmo, é 1 minuto. Porque o Natal, vocês sabem, que era antigamente, antes do cristianismo, era uma festa pagã de adoração. Era uma festa romana de adoração aos deuses. E quando o cristianismo se tornou a religião do Império Romano, quer dizer, não antes do cristianismo, quando o imperador Constantino se converteu, no ano 313, então ali pegaram aquela data de 25 de dezembro, que era essa festa pagã, em adoração, e passaram a usá-la para adoração a Jesus. E no começo, por volta do século IV, a adoração não era por meio da ceia. A adoração a Jesus que eles faziam era na natureza. Vai para a natureza e lá recebe as energias, e lá, depois de receber as energias, faz-se um agradecimento pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Era assim que eles pensavam. Depois tomou outro rumo, que vocês sabem qual é. Tomou outro rumo. Então, que no nosso Natal a gente possa se aproximar da espiritualidade. Espiritualidade espíritos, espiritualidade nossa espiritualidade, espiritualidade nosso corpo e nossa alma, e a natureza inteira que nos cerca e do qual nós fazemos parte. Que Jesus nos abençoe, que nos ilumine e que a gente possa no Natal se permitir esse encontro espiritual. Porque fazendo esse encontro espiritual, aí nós temos condições de nos aproximarmos um pouquinho mais de Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Agradecemos ao André pelo estudo, pelas informações que deixou para a gente. E em relação à meditação, já fizemos esse ano, tive uma palestra com o Carlos Henrique, e já fizemos 2 seminários, Thalita. 2 seminários com ele aqui. Porque a Thalita é professora de yoga ou yoga, né? Mas aí, há pouco tempo ele esteve aqui também. E são meios que a gente leva a nos conectar. Então, André, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que depois da reunião ele estará aqui, quem quiser o autógrafo do livro que está dele, Quem Foi Jesus. Não acabei de ler, estou no meio. Muito interessante, com muita história, vale a pena realmente, é um estudo. E ele vai autografar esse livro para quem desejar. Um abraço para a Claudinha, da esposa, agradecendo a colaboração dele mais uma vez. E vamos pedir agora, então, a colaboração dos médiuns na tarefa do passe, por favor. Podemos começar. Que homem é esse que basta um olhar para nos inundar de paz? Que homem é esse que ao nos falar
segue no mundo em meio às trevas, sempre acendendo sua divina luz. Você bem o conhece, dele ninguém esquece, o seu nome. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce, Senhor ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Ama, prepara a alvorada, caminha em nossa estrada, nos mostra a direção. Chega, consola o triste o fraco, reparte o seu pão farto, anima o coração. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce, Senhor ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Fala do alto da montanha, que o som do belo canto sustenta o interior. Perdoa a nossa fúria insana, que um dia ainda ofereço a ti o meu amor. Fama, prepara a alvoranha, caminho dessa estrada, nos mostra a direção. Perdoa a nossa triste frama, que parte o seu percurso de moderação. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também.
Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez nos reunir nesta casa para participar dessas reflexões através do estudo que tanto benefício nos traz. Pedimos, Senhor, por todos nós, pedimos pelo planeta inteiro, quando sabemos que na época do Natal Tu te aproximas mais do planeta, pedimos por todos nós, pedimos pelos todos os povos, por aqueles que se encontram nas cadeias, nos hospitais, nos hospícios, nas ruas, que todos, Senhor, possamos receber os recursos de que precisamos. Ajuda-nos a superar as nossas dificuldades, deixar para trás o homem velho, buscar o homem novo através do trabalho e do estudo, buscando sempre superar as nossas dificuldades. Ampara-nos, proteja-nos e auxilia-nos em nossa caminhada, guardando-nos hoje e sempre. Graças a Deus.